Bom, boa noite a todas e a todos. Agradecer aqui, em primeiro lugar, a juíza Valdete por ter aceitado o nosso convite para o bate-papo. Eu estava conversando com a Valdete aqui e falei que acompanhei, a live que ela fez com a Guida Calisto, que é uma companheira nossa, e gostei tanto, me senti tão inspirada, assim, cheia de esperança, que eu me encorajei para convidá-la para uma conversa com a gente também. Então, te agradeço, Valdete, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Valdete Souto... Imagina. A Valdete Souto Severo, ela é presidente da Associação de Juízes para a Democracia. E a gente convidou para falar um pouco sobre avanços e retrocessos no campo do direito trabalhista, em que medida a gente pode falar, de retrocesso, a partir de qual momento. Mas, antes de tudo, eu tinha conversado com a Valdete, e disse para ela que eu gostaria um pouquinho que ela falasse para a gente sobre a Associação de Juízes para a Democracia, em termos de atuação, do papel, e como reflete esse momento político que a gente vive, como ela avalia esse momento em relação aos direitos trabalhistas. Então, acho que a gente pode começar, Valdete, com essa pergunta um pouco mais ampla, da atuação, e depois a gente parte para alguns casos específicos. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Então, boa noite a todas e todos. Obrigada, Ariana, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse debate. É importante, esses espaços são importantes, fundamentais, para o enfrentamento do que a gente está vivendo hoje. Eu disse no encontro mais cedo que a gente está vivendo um momento triste demais, Então, às vezes, até é difícil ter ânimo para conseguir debater questões fundamentais para a manutenção da democracia, quando a gente sabe que já atingiu marca de 19 mil mortos, e que esse número tem aumentado diariamente, os números diários têm aumentado muito. Mas é uma tarefa, a gente precisa estar aqui, a gente precisa seguir na luta. Bom, dito isso, eu vou começar, então, respondendo, Ariana, a tua pergunta. A JD é uma associação que nasceu em 91. Então, ela já fez 29 anos agora em maio, vai fazer 30 anos no ano que vem. E é bem interessante de perceber, eu estou agora na presidência do conselho, na gestão que vai até o ano que vem, e é bem interessante de perceber que a JD nasce justamente no período de abertura democrática. Então, ela nasce mais ou menos com a confluência dessa ansiedade que as juízas e juízes tinham, então, de consolidar o pacto que foi feito na Constituição de 88, que era um pacto de viver num país democrático, Não é um pacto de ruptura com as desigualdades sociais, não é um pacto de transformação radical da sociedade, mas é um pacto de convívio social mais solidário e, sobretudo, democrático. E como havia um receio muito grande já na época de que a transição para um regime democrático fosse algo difícil num país como o nosso, que teve mais períodos de governo autoritário do que períodos de democracia, a gente está vivendo agora o período mais extenso de democracia que já tivemos na nossa história, então essa preocupação uniu essas juízas e juízes numa associação que começou pequena em São Paulo, foi crescendo, hoje são mais de 400 associados e associadas do Brasil todo e de todas as esferas do Poder Judiciário. E ao longo desses 29 anos, a nossa atuação, essa atuação para a democracia sempre foi pautada nessa ideia. Somos uma associação de classe, porque é formada pela classe de juízes e juízes, mas sem nenhuma finalidade corporativa. A nossa preocupação é justamente com questões que estão ligadas diretamente à democracia. A condição de vida dos povos originários, os direitos sociais e a efetividade dos direitos sociais, a questão do nosso machismo estrutural, do racismo estrutural, a questão da violência contra as pessoas LGBT, ou seja, todas aquelas pautas que, na nossa compreensão, são indispensáveis para tornar realmente o nosso convívio democrático. E o que a gente tem visto é que, infelizmente, Ariana, passados 29 anos, nós estamos vivendo talvez o período mais complicado desse momento histórico mais recente, em que a democracia está mais a perigo, se é que dá para falar ainda em democracia no nosso país. É claro que a gente não pode confundir o que a gente tem hoje com o que teve na época do regime de ditadura civil-militar, não é disso que se trata. Mas a gente também não pode ignorar que hoje nós estamos vivendo numa lógica em que alguns direitos, inclusive direitos liberais, estão sendo atacados. A faculdade, as universidades públicas estão sendo censuradas, os artistas estão sendo censurados, professores, com essa ideia
completamente anacrônica de escola sem partido. Nós vivemos uma época em que há uma desinformação deliberada por parte de ocupantes de cargo de poder, que nos impede, inclusive, como população, de saber exatamente como agir diante de uma pandemia como a Covid-19. E temos juízes e juízes atacados também. Eu faço questão de mencionar, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam, nós temos colegas respondendo procedimentos administrativos que são iniciados de ofício, em função do conteúdo de decisões jurisdicionais, por serem, por exemplo, decisões garantistas na área penal. Nós temos um colega do Maranhão que recebeu também um procedimento, está respondendo a um procedimento disciplinar instaurado de ofício, porque foi convidado para participar de uma live e foi proibido. Dentro deste procedimento administrativo, ele foi proibido de participar dessa live. Então, para quem está nos assistindo, ter uma ideia do que nós estamos vivendo. A JD, nós temos várias associações de juízes no Brasil, a Associação dos Juízes Federais, dos Juízes do Brasil, mesmo a MB, que é a maior de todas, a ANAMATRA dos Juízes Trabalhistas, algumas outras que foram criadas nos últimos anos, todas elas têm seus dirigentes, por exemplo, licenciados para exercer o cargo de presidência, como está previsto na Constituição. A única que teve essa prerrogativa discutida, que tem essa prerrogativa discutida judicialmente, que está sendo contestada no exercício dessa prerrogativa de exercer o cargo de presidência, podendo ser liberado das atividades normais para essa atividade coletiva, é a JD, é a Associação Juízes para a Democracia. E não é por um acaso, né? Esse questionamento foi iniciado também de ofício pelo Tribunal de Contas da União, que nunca se importou, digamos assim, que nunca se preocupou com esse mesmo exercício de cargo por parte de dirigentes de outras associações de juízes. Então, é um tempo complicado. A JD está sendo mais demandada, digamos assim, do que foi nas últimas décadas. Mas tem correspondido. É uma entidade que se posiciona, é uma entidade que tem denunciado os atos praticados pelo presidente, que podem, em tese, configurar crime de responsabilidade. É uma entidade que tem se manifestado contra, por exemplo, o lawfare praticado pelo então juiz Moro, né, e depois a atitude do Moro enquanto ministro da Justiça. A gente não tem se calado, mas tem pagado um preço alto por esse comprometimento democrático. Valdete, hoje foi protocolado o pedido, né, de impeachment. São mais de 400 entidades, os partidos de oposição, né, protocolaram junto. Como é que você vê, assim, esse pedido de impeachment, né, e as possibilidades de fato ele se concretizar? Pois então, nós já tínhamos antes desse 38 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados e nenhum deles teve andamento até agora. O que acho que é bem, assim, revelador, bem simbólico do momento que a gente está vivendo e que nos indica que a troca da pessoa que ocupa o cargo de presidência não será suficiente para que a gente consiga alterar a rota, né? Essa rota que o Brasil na qual o Brasil resolveu ingressar e que tem determinado um aumento abissal da desigualdade social, um empobrecimento de quem vive no trabalho, enfim, tudo isso que a gente sabe que está acontecendo. Mas acho que é um passo importante denunciar e marcar a posição histórica em relação ao que está sendo feito, especialmente no governo federal, porque o que a gente tem visto acontecer é a prática reiterada de atos que, no mínimo, né, desafiam aquilo que nós compreendemos por decoro no exercício do cargo, por responsabilidade, né, para atuar como presidente da República. Então, me parece que é importante, e aqui, Ariana, eu estou falando a minha opinião pessoal, porque, na verdade, no âmbito da JD, nós estamos discutindo muito internamente essa questão, não só a questão da necessidade de apuração dos crimes de responsabilidade, porque, em relação a isso, a JD tem posição firmada, inclusive já fez campanha pedindo que as instituições responsáveis o façam, mas sobre a oportunidade do ingresso desses pedidos mesmo de impedimento do presidente da República, discutindo da perspectiva de se é a melhor medida em nível político para as associações e para as entidades. Portanto, como isso ainda está sendo discutido em âmbito interno, o que eu dou aqui é a minha opinião pessoal, e a minha opinião pessoal é que é extremamente importante que se marque, sim, posição contra o que está acontecendo e que se denuncie, porque no mínimo, ainda que a gente pense que não há uma conjuntura política que permita que esses pedidos tenham andamento e sejam levados até o final, no mínimo há um registro histórico de que em 2020 haviam entidades e pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo e que não estavam concordando e que não estavam caladas. Acho que é muito importante que isso fique registrado.
Então, nesse sentido, eu parabenizo as entidades que tiveram essa coragem, né, de fazer frente a mais um pedido de apuração, porque é isso que se quer, né, Ariana? Não é um golpe jurídico parlamentar, como aconteceu com a primeira mulher eleita presidenta em 2016. O que se quer é a apuração de fatos que estão mais do que documentados, de fatos que são reiteradamente praticados e que alguns deles violam, inclusive, a literalidade do que está lá na lei de responsabilidade. Então, que se apure, que o parlamento utilize a sua prerrogativa constitucional, que apure esses fatos e que diga, afinal de contas, se é possível ou não seguir nessa linha de condução do país, porque, afinal de contas, nós não temos sequer o direito de permitir que as coisas continuem caminhando do jeito que estão, porque as pessoas estão concretamente morrendo em razão de escolhas políticas que vêm sendo feitas e que poderiam ser diferentes. Sim, nós sabemos que poderiam ser. Valdete, você falou sobre a questão da perseguição, né, aos colegas, né, até de participar de lives, né. Eu queria lembrar que logo no início de 2019, acho que você se recorda bem, que uma das falas do presidente Jair Bolsonaro tinha a ver com ameaças de extinção da Justiça do Trabalho. Eu queria, nesse sentido, que você comentasse um pouquinho sobre a percepção sobre o direito do trabalho, né, e as ameaças do governo Bolsonaro à justiça e aos trabalhadores. Eu preciso dizer, Ariana, deixar claro assim, que essas ameaças à Justiça do Trabalho começaram antes. Na verdade, a Justiça do Trabalho está sempre na berlinda. Nós tivemos uma investida pela extinção e contra a Justiça do Trabalho muito forte na década de 90, que acabou se resolvendo com uma questão de alteração de competência, e vimos já no início dessa década e na metade dessa segunda década do século XXI, essa iniciativa se fortalecer novamente. A gente não pode esquecer que já há alguns anos atrás ouvimos por parte, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes dizer que o TST era um verdadeiro tribunal russo, ou ouvir falas do ministro Ives Gandra Martins Filho, dizendo que a Justiça do Trabalho tinha que mudar a sua postura. Também não podemos esquecer que a lei orçamentária de 2016 promoveu cortes extremamente graves na Justiça do Trabalho, cortou, por exemplo, 90% do valor de investimento, de possibilidade de investimento naquele ano na Justiça do Trabalho, e o fez com uma exposição de motivos que dizia expressamente: estamos fazendo isso porque vocês estão deferindo direitos para os trabalhadores, porque vocês estão permitindo que se discuta assédio moral, é preciso revisar esse entendimento. Mais ou menos assim, a exposição de motivos dessa lei orçamentária é muito interessante de ser lida, porque ela explicita que seria mais ou menos um puxão de orelha, ou vocês se adequam ao que se espera de uma justiça que não desafie o sistema capitalista, ou vocês serão eliminados, porque um corte de 90% no investimento. Tanto que naquele ano, quando chegou lá na metade do ano, os presidentes de tribunais regionais tiveram que ir ao TST pedir suplementação orçamentária porque teriam que fechar suas portas. Então, isso para dizer que esse ataque à Justiça do Trabalho já vem ocorrendo há mais tempo, e sem dúvida nenhuma, e aí que está a importância da defesa da democracia, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente chega num ponto em que há uma ruptura democrática da expressão e da gravidade que teve em 2016 o golpe jurídico parlamentar que tirou a presidenta Dilma do poder, e com declarações de voto absolutamente dissociadas do que diz a ordem constitucional. Nós tivemos uma declaração de voto homenageando um torturador condenado. Quer dizer, naquele momento, a partir daquele momento de ruptura, um momento, inclusive, extremamente misógino, né, machista, e nós sabemos o que foi todo o processo de impeachment, que atacava muito mais a presidenta na sua condição de mulher do que por seus atos como presidenta. A partir daquele momento, não há dúvida nenhuma que houve um aprofundamento dessa lógica de agressão aos direitos sociais. E como a Justiça do Trabalho é o ambiente do Poder Judiciário que dá lugar de fala à classe trabalhadora, também se aprofundou essa ofensiva, digamos assim, essa intenção que o presidente eleito em 2018 nunca disfarçou, ele sempre foi muito claro, né? Essa intenção de que não haja mais justiça do trabalho, de que não haja mais direitos sociais no Brasil, porque acho que é disso que a gente está falando. Nós temos em curso, não começa em 2018, mas a partir de 2016 há um aprofundamento muito grande, se consolida com a eleição de 2018, um projeto que é um projeto de destruição do que a gente conseguiu, em alguma medida, consolidar o Estado Social desde a abertura democrática da década de 80. Valdete, a gente tem um momento de sofrimento muito grande, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só dos trabalhadores informais, né, que a gente vê aí penando na fila para conseguir um auxílio
né, que com muito custo chegou a R$600 e que muitos nem tiveram acesso ainda, mas a gente também tem os trabalhadores formais que estão sofrendo muito com essas medidas provisórias, né? Pensando nesse momento de pandemia, né? É claro que o desmonte não começou agora, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas talvez agora seja o momento em que se torne mais visível ou mais sensível para alguns trabalhadores o que a gente está falando há muito tempo, né? O que eles vão ter que enfrentar daqui para diante. Então, pensando, por exemplo, nos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, né? Hoje, por exemplo, no município de São Bernardo, só para citar um caso, foi de manhã, teve um decreto dizendo que as trabalhadoras da assistência social, né, trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, devem voltar, eles estavam numa espécie de home office, né, parte em casa, mas fazendo um revezamento e atendimento à população. A gente sabe que a assistência social é central nesse momento da pandemia, assim como os trabalhadores da saúde, né? Acontece que essas trabalhadoras foram informadas e muitas ficaram sabendo pelo próprio jornal de que elas deveriam voltar aos seus postos, em condições de trabalho muito difíceis, Valdete, assim, um espaço pequeno, sem EPI adequado. Eu tô com uma cachorrinha que quer participar da live. Não, tá dando temporal aqui, deixar. Não sei se subiu antes os raios. Tá dando temporal e eu acho que eles ficaram meio estressados. Tá um cenário de temporal aí atrás. É uma live interativa. Eu tô olhando, eu falei, gente, vai cair a conexão. Tá dando. Vamos torcer que não caia. Então, Valdete, aí esses profissionais sendo empurrados, né? Tanto da saúde, né? A gente teve uma MP ali que fala das jornadas, queria que você comentasse um pouquinho, mas você tem os profissionais aqui da assistência social sendo empurrados para uma situação que é necessária para a população, a gente entende que é fundamental, mas que sem garantia nenhuma, as pessoas estão com medo, Valdete. Elas me escreviam com medo de manhã de voltar para o trabalho, de ficar doente, de não ter EPI adequado, ou sai correndo para encomendar máscara com seus vizinhos para conseguir minimamente, né, se proteger. Então, assim, que desmonte é esse, né? O que essas MPs significaram, né? Muito boa a tua colocação, Ariana, porque eu acho que o principal que a gente precisa se dar conta, que às vezes parece que as pessoas não se dão conta, é justamente que a gente está vivendo uma situação de uma doença que nós desconhecemos. Então, existe muito medo envolvido, né? Existe muita dor envolvida das pessoas que já perderam familiares, mas também de quem atua na saúde, porque quem atua na saúde vê, né, esse adoecimento, essa morte acontecer todos os dias, e existe muito medo. Então, colocar profissionais de qualquer área, não importa se a área é indispensável ou não, mas colocá-los numa situação de trabalho em que não se consiga preservar a saúde desses profissionais, é fazer deles escudos humanos, é algo absolutamente abominável, que nenhum Estado poderia deixar que acontecesse. E é por isso que, por exemplo, quando a MP 927 diz que os profissionais da saúde podem estender a jornada para além de 12 horas, e sem nem receber por isso, né? Estender para além de 12 horas para compensar no futuro, quando der, para atender às necessidades da pandemia, na verdade, essa é uma medida que não se justifica sob nenhuma perspectiva, porque esses trabalhadores vão estar em ambiente hospitalar e, portanto, em contato com carga viral por mais de 12 horas, numa lógica em que muitas vezes eles não têm intervalo, porque tem aquela autorização lá da 13467, da chamada reforma trabalhista, para vender o intervalo. Então, é possível que a gente tenha hoje profissionais dessa área trabalhando 12 horas seguidas sem intervalo e estendendo essa jornada. Por que de nenhuma perspectiva isso é positivo? Porque eles vão adoecer, e eles adoecendo, não são só eles que se prejudicam, ou a família deles que também vai ser infectada. Não, toda a sociedade se prejudica porque eles vão deixar de prestar serviços. Porque um profissional da saúde adoecido ou morto, nós temos já um número recorde de pessoas mortas na área da saúde no Brasil, em função disso, da falta de equipamento da extensão de jornada, é um profissional de saúde a menos, para dar conta de um momento de crise sanitária como esse que a gente está vivendo. Então, é impressionante, Ariana, da gente perceber assim, como as medidas que foram adotadas por esse governo, as medidas trabalhistas, elas não têm, sob nenhuma perspectiva, nem sob a perspectiva estritamente econômica, elas não têm condições de fazer enfrentamento à pandemia. O que elas fazem é colocar as pessoas em situação de maior desamparo. Então, nesse caso, estender a jornada dos profissionais da saúde é colocá-los numa situação em que eles vão acabar se afastando do serviço e nós vamos ter falta de profissionais da saúde. Dizer que incentiva o teletrabalho, mas sem exigir que o empregador dê as condições, forneça internet, pague a luz da residência
dessas trabalhadoras e trabalhadores que estão trabalhando em casa, que estão trabalhando mais do que trabalhavam antes no ambiente de trabalho, é também reduzir concretamente a renda dessas famílias. E, com isso, prejudicar as possibilidades que elas têm de passar por esse período de pandemia sem privações. E a mesma coisa faz a MP 936. A MP 936 diz que é possível reduzir salário e jornada por acordo individual. E aqui eu vou deixar já bem claro, pouco importa que seja acordo individual ou acordo coletivo, não é essa a questão principal. A questão principal é como, num momento de pandemia, de crise sanitária, em que as pessoas estão dentro das suas casas, aqueles que conseguem, né, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um número muito grande de brasileiras e brasileiros que vivem em casas que não têm água encanada, que não têm saneamento básico, mas aqueles que conseguem e que estão dentro de casa estão gastando mais. Estão gastando mais com comida, estão gastando mais com luz e água, estão gastando mais com, enfim, com os equipamentos que precisam providenciar para dar conta do teletrabalho. E aí, nesse momento em que há uma crise que dá medo e que, portanto, deixa as pessoas muito mais inseguras, e aí correndo o risco também de um adoecimento psíquico, retirar salário é ruim da perspectiva social, inclusive é ruim para as pessoas, porque elas vão ter que se endividar ou então deixar de consumir alimentos saudáveis ou privar-se de pagar contas ordinárias. Essas pessoas vão se endividar, porque as contas vão continuar chegando, então elas vão ter que se endividar. E aí é ruim para a economia, porque elas não vão ter condição de consumo. E elas não vão ter condição de consumo durante o período de redução de salário e não vão ter condição de consumo depois, quando tudo voltar, se algum dia voltar a um nível mais aproximado do que nós tínhamos antes, e aí estarão endividadas, e também sem capacidade de consumo. E aí, se a gente pensa do ponto de vista do empresário, né, daquele empresário que geralmente aplaude esse tipo de medida de retirada de direitos trabalhistas, é também uma medida absolutamente insatisfatória, que não vai trazer nenhum efeito positivo, porque essas pessoas endividadas e sem capacidade de consumo são aquelas que vão deixar de consumir os produtos e serviços que esses empresários vão produzir. Então, todo mundo perde, e a população brasileira é colocada numa situação de insegurança que é terrível sob qualquer perspectiva. Então, quando a gente enxerga isso, quando vê, por exemplo, que a única preocupação do governo até agora, no que tange aos direitos sociais, foi fazer essas duas medidas, e mais a 946, que tenta limitar o valor que é possível sacar através do Fundo de Garantia, que é um valor do próprio trabalhador. A gente tem a Lei 8.036 do FGTS que diz que em caso de desastre natural é possível, lá no artigo 20, é possível sacar o valor do Fundo de Garantia que pertence ao próprio trabalhador. Aí o governo se preocupa, num momento de pandemia, em editar uma medida provisória para extinguir o PIS e para limitar o valor do saque do FGTS até R$ 1.045. Por quê? Sabe assim, no que isso pode ajudar a sociedade brasileira a resistir nesse momento? Uma sociedade que, eu tenho sempre dito, já encontrou a Covid-19 numa situação absolutamente desesperadora, de um alto nível de desemprego, de desalento. Vejam, um país que há pelo menos 4 anos contabiliza o número de desalentados, é um país que não está bem. Porque desalentados são aquelas pessoas que desistiram já de procurar fontes de renda. Imaginem, nós temos milhões de pessoas nessa condição. Então, tudo já estava muito ruim quando a pandemia chega ao Brasil e o que o governo faz é simplesmente tocar a sua agenda ultraliberal. A ideia era a reforma trabalhista, só que agora, em vez de esperar o parlamento, faz a reforma por meio de medidas provisórias e pouco importa que isso signifique empobrecimento, que isso signifique aumento da miséria e que o aumento da miséria signifique adoecimento e morte de mais gente. Quer dizer, nós não precisaríamos estar na situação que estamos. Estamos nessa situação por uma escolha política deliberada de colocar as pessoas em situação de mais desamparo do que já estavam quando esse vírus chega ao Brasil. E é muito ruim assistir a isso e se sentir impotente. É por isso que eu disse que a iniciativa de vocês é muito boa, porque pelo menos é algo que tem que ser feito, né? Alguma coisa precisa ser feito. O que não dá é para nós seguirmos de braços cruzados assistindo a essa verdadeira destruição de qualquer possibilidade de construir uma nação aqui no nosso país. E a gente sabe também, né, Valdete, isso que você falou, né? A gente vem convidando as pessoas para participar de live, mesmo para ouvir a live, e a gente sabe o quanto isso também é cansativo e exaustivo para as pessoas, porque elas já passam boa parte do dia, né, no teletrabalho, né, vidrada na frente do computador. Então, assim, a quantidade de profissionais também que se queixam dessa exaustão, né, de ficar em frente ao computador, e quando tem condições, como você disse, né, porque muitas vezes os professores, vou pegar a classe que talvez seja bastante atingida nesse momento, né, dos professores, ficam absolutamente em frente à tela do computador o dia inteiro, preparando suas aulas,
né? Quando tem pacote de internet que possibilita isso, que tira do seu próprio bolso, como você falou, né? Exato. Esse é o problema, né? Quer dizer, há uma transferência desse custo do trabalho para os trabalhadores, uma exaustão física e mental, porque, veja, é um tempo que se gasta na frente do computador e que dá esse cansaço físico, mas também assim, ligar a TV e ver, aumentou, ontem morreram 800, hoje nós estamos batendo quase 1.000, quer dizer, é uma exaustão também psíquica das pessoas que têm um mínimo de capacidade de alteridade, né? Porque, assim, quando a gente... E aí, completa com aquele momento no final do dia em que o presidente da República vai ali no cercadinho e dá risada e conversa com as pessoas como se ele fosse um popstar e como se as pessoas não estivessem adoecendo e morrendo, não estivessem desempregadas, não estivessem sem renda. Então, é meio enlouquecedor mesmo, né? Assim, no sentido da palavra mesmo, é enlouquecedor viver uma realidade em que a gente precisa ficar isolado e nós ainda temos o privilégio de estar isolados com condições, né, de fazer esse tipo de comunicação e esse tipo de diálogo, mas sabendo que tem pessoas que estão em condições absolutamente desumanas de vida, que tem pessoas que não estão conseguindo ter renda, que não conseguem acessar esse benefício emergencial, e que, enquanto isso, os nossos dirigentes, e aí eu não falo só do governo federal, né, estão numa realidade... Hoje, por exemplo, Ariana, aqui em Porto Alegre, o comércio reabriu. Aí tu pensa, tá, reabriu por quê? Porque diminuiu o número de mortos por dia ou de contaminados? Não, segue aumentando. Então, qual é a lógica? É uma lógica distópica, e isso também causa sofrimento, isso também causa adoecimento, porque a gente fica sem saber sequer como se movimentar nessa areia movediça que virou o nosso cotidiano nesse momento de isolamento físico. E, Valdete, você falou uma coisa importante, que assim, a gente ainda consegue ficar em casa, né? Ainda tem uma certa condição. Sou servidora pública também. Mas eu estou pensando no caso, por exemplo, das empregadas domésticas. E aí eu estou falando empregadas domésticas, né? A maioria mulher, né? Que sofre muito nesse momento, né? A gente sabe que teve um certo avanço, né? Com algumas deficiências e alguns... até diria, alguns entraves, no caso da lei das empregadas domésticas, que até gostaria que você comentasse, mas também a gente tem o caso das diaristas, né? A gente viu uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, que dizia que cerca de 39% dos empregadores não pagam as domésticas que foram liberadas do trabalho, né? Essa situação de sem vínculo, né? Tem algum instrumento para acessar a justiça nesse caso? É super complicado, né? Porque, veja só, a Lei Complementar 150, que é de 2015, portanto, quando nós vivíamos, aparentemente, estava tudo bem, né? Nós vivíamos uma democracia, só que não. Mas, enfim, ali em 2015, a Lei Complementar 150, que foi resultado do fato do Brasil ter ratificado a Convenção 189 da OIT, foi feita justamente para disciplinar o trabalho doméstico de uma forma mais protetiva. Isso que foi apresentado, inclusive, com ampla resistência de vários setores da sociedade, né? Inclusive com reportagens sendo feitas, entrevistando as empregadas domésticas, como tu disseste, são mulheres, e a maioria é mulher negra, e elas diziam, não quero direitos, não sei por que isso, já me sinto membro da família, naquela lógica bem patriarcal, bem senhor e escravo mesmo. Bom, a lei foi aprovada, entrou em vigor, e na verdade é uma lei absolutamente comprometida com esse passado escravista. Eu tenho dito isso e tenho convicção disso, embora alguns tenham comemorado como um avanço, o que nós precisamos enxergar é que essa lei, por exemplo, diz que só há vínculo de emprego se trabalha mais do que 3 dias por semana, um critério absolutamente arbitrário. Por que 2 dias não é vínculo? Por que 3 dias é vínculo? É um critério que, para a relação de trabalho prevista lá na CLT, esse critério do número de dias em que trabalha não existe. Tanto não existe que a reforma trabalhista inclui lá aquele modelo absurdo de contrato de trabalho intermitente, em que a pessoa pode ser contratada e não ser chamada para trabalhar nunca, e é empregado, e tem carteira assinada. Mas no âmbito doméstico, não. Se não for 3 vezes por semana, não tem vínculo de emprego. Então, isso mostra muito esse nosso comprometimento ainda, né, com uma lógica de tratar o trabalho doméstico, esse trabalho da mulher, como um trabalho de menos importância. E aí, junta isso com o fato de que as pessoas, obviamente, para se adaptar, a lei ainda diz outras coisas absurdas, né, tipo, que pode trabalhar, contratar 8 horas de serviço, então, na hora de contratar, eu vendo 8 horas do meu tempo pelo valor do salário mínimo de 1.045, mas depois eu posso fazer um acordo individual para entregar 12. Ou seja, eu posso entregar 4 horas do meu dia
do meu tempo por dia de graça, absolutamente de graça. É isso que a lei diz que é possível fazer. Como depois a reforma trabalhista vai dizer que é possível fazer também para as outras categorias, mas a lei do trabalho doméstico e a lei do motorista já dizem isso lá em 2015. E também vai dizer que acompanhar a família em viagem não é tempo de serviço. Que a empregada que acompanha a família em viagem... Essa é a coisa assim, mais surreal que existe, né? Eu lembro, Ariana, que eu fiz uma audiência uma vez em que a empregadora doméstica disse assim, não, eu não sei porque ela está reclamando, eu levei ela para Disney 2 vezes. Aí eu perguntei, né? Eu já sabia a resposta, eu perguntei, que legal, foram passear? Ela falou, não, ela foi cuidar das minhas filhas. Bom, então tu não levou ela para Disney, tu levou ela como uma mucama que te acompanhou na viagem e estava à tua disposição 24 horas por dia. Isso não é uma relação de trabalho que honre toda a evolução histórica e toda a luta da classe trabalhadora que foi feita ao longo dos 2 últimos séculos. Isso é um absurdo. Mas isso acontece. E acontece de forma tão comum que a Lei Complementar 150 vai dizer que acompanhar a família em viagem não significa estar à disposição, que a remuneração vai ser dada apenas pelas horas de efetivo trabalho. Ou seja, uma lei que não rompe com a cultura escravista. E ainda, para se adaptar a essa lei, o que as pessoas fizeram a partir de então, contratam para limpar suas casas 2 vezes por semana, porque daí não tem vínculo. E quando chega a pandemia, o que acontece é que essas mulheres estão absolutamente ao desamparo, completamente desamparadas, porque são diaristas. Vejam, essa figura da diarista, Ariana, não tem nem previsão legal. Até a Lei Complementar 150 definia esse critério arbitrário dos 3 dias por semana, não havia como sustentar juridicamente que trabalhar 2 vezes por semana na casa de alguém seria um trabalho autônomo só por causa da periodicidade. Então, a tua pergunta é o que elas fazem, né? Essas mulheres que estão sem remuneração, hoje só podem contar com esse auxílio que não chega na mão de muitas. Eu tenho várias pessoas, nós criamos mais ou menos uma rede, assim, meio que uma rede de autoproteção para conversar e para saber o que está acontecendo, porque eu tenho muitas amigas, muitas conhecidas, que são essas falsas autônomas, manicures, cabeleireiras, diaristas. Elas estão desesperadas, porque muitas delas sustentam a família. E estão absolutamente sem renda. Então, o que elas fazem? Elas querem voltar a trabalhar, claro, porque a opção que o governo dá a essas pessoas é morrer trabalhando ou morrer pela ausência de possibilidade de sobrevivência física, pela ausência de renda. E não precisava ser assim, a gente sabe de outros países, a gente sabe de todo o dinheiro que foi dado ou repassado às instituições bancárias no início do ano, a gente sabe de outros países que fizeram a opção por conferir renda para essas pessoas e por, inclusive, transferir renda para as empresas garantirem salário, enquanto o nosso Estado não. A opção do nosso Estado é deixar essas pessoas ao desamparo. E veja, nós comemoramos, alguns, né, comemoraram como uma vitória o auxílio emergencial de R$600, que só existe porque foi votado no parlamento, porque pelo governo federal o valor do auxílio seria de R$200, e que é absolutamente insuficiente para dar conta de uma existência com mínimo de dignidade num país em que, segundo o Diese, o salário mínimo para permitir compra de cesta básica para uma família de 4 pessoas em abril já era de mais de R$4.600. Então, quer dizer, é uma opção política, é uma aposta. Por isso que tem se falado muito em necropolítica, né? Porque é uma aposta mesmo em colocar as pessoas em situação de indigência, em situação de impossibilidade de sobrevivência. Valdete, não, fica tranquila. Aqui também eu tenho uma cachorrinha. Daqui a pouco começa a responder a sua pelo... Valdete, lembrando que essa lei, né, que a gente viu, né, cheia de retrocessos, né, remete ao nosso passado escravocrata, ela ainda foi um dos pontos, né, pelo que eu me lembro na época da sua aprovação, de maior ataque da elite, né, a elite se revoltou contra isso, né, achou um grande absurdo, né, talvez ali começou também a processar o significado, né, de um pequeno avanço, né, o que parecia um pequeno avanço, já teve uma repercussão enorme, né, Valdete? É isso que a gente vê, né? Assim, que nada é tolerado. E isso é até interessante. E isso que nos dá, na verdade, é isso que nos dá energia para continuar. Porque se a gente percebe o que a gente está vivendo hoje no Brasil, esse ataque tão frontal aos direitos sociais, é resposta a essa visibilidade que se dá a questões estruturais da nossa sociedade que não estavam sendo enfrentadas. A verdade é essa, não estavam sendo enfrentadas, começaram a ser visibilizadas. E mesmo quando foram visibilizadas dessa forma tão tímida, né, e de certo modo até tão discriminatória, como é o caso da Lei Complementar 150, até isso já incomoda.
Uma outra questão que eu queria colocar, Valdete, é sobre a questão dos trabalhadores informais. Pensando nesses trabalhadores por aplicativos, né, que estão trabalhando muito nesse momento, né? Tem uma pesquisa que saiu do REMIR, aquele grupo de trabalho da Unicamp, né, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, que vai mostrar que nesse momento de pandemia eles estão trabalhando demais e com redução de salário, né? O valor que é pago, né, pelas entregas diminuiu, apesar do aumento expressivo nas entregas, né? A gente pode ver que em alguns países, né, há grupos que estão começando a obter vitórias, né, na justiça em relação ao vínculo empregatício, né? Aqui no Brasil, né, como é que os conflitos provenientes desse tipo de atividade, ele chega na justiça do trabalho, né, em termos de acidentes, contágio, exclusão do aplicativo? Como é que fica a questão da comprovação do vínculo, né? Pois é, essa é uma questão bem interessante, porque, na verdade, se a gente olha para o motorista de aplicativo, por exemplo, para o entregador de aplicativo, não é difícil de ver ali o fenômeno social clássico da troca entre capital e trabalho, em que a pessoa só tem a força de trabalho para vender e essa força é apropriada pelo empreendimento que lucra com o resultado desse trabalho. Ou seja, é um vínculo de emprego clássico. Mas como a gente tem essa dificuldade de enxergar o vínculo de emprego em razão da tecnologia, porque, na verdade, a tecnologia aqui é só uma ferramenta de disfarce, é uma ferramenta que, na verdade, esconde o empregador e dá uma sensação de autonomia que não existe. Então, a gente tem, por parte da doutrina, assim, umas certas reinvenções de roda, sabe? Assim, novas teorias sobre subordinação, uma tentativa de dar a esse fenômeno uma conotação de fenômeno novo, quando, na verdade, nós não temos nada de novo aí, no meu entendimento, a não ser o uso da tecnologia para fazer essa exploração da força de trabalho. Fora isso, todos os requisitos ali estão presentes, porque veja, por exemplo, os motoristas de aplicativo são avaliados. E se a avaliação deles não for boa, eles perdem o direito de usar o aplicativo por um dia, por 2 dias. Isso é o gancho. Isso é aquela suspensão que não tem previsão legal, mas que foi praticada nas fábricas desde o início da industrialização. Quer dizer, então, esses outros elementos nos mostram que o que a gente tem ali é um disfarce, mas é um disfarce muito fácil de ser desvelado. É que precisa de vontade de enxergar. Então, o que a gente tem visto acontecer é que tem chegado demandas na Justiça do Trabalho discutindo exatamente isso, que ali existe um vínculo de emprego típico e que esse trabalhador, essa trabalhadora precisam da proteção social que tem na legislação trabalhista. Nós já temos decisões, inclusive no âmbito da JD, nós temos compilado decisões de reconhecimento de vínculo que estão acontecendo pelo país, mas nós também temos várias decisões que negam essa condição para essas trabalhadoras e trabalhadores. Com esse argumento, né, de que eles são autônomos, de que eles decidem a hora de trabalho. Na verdade, o disfarce é tão perverso que o que se faz ali para tentar dizer que não há vínculo de emprego é repassar para o trabalhador o ônus do empreendimento. Né? Então, é o trabalhador que precisa alugar o carro, o trabalhador que dá conta da gasolina, o trabalhador que paga a multa. Mas, na verdade, isso é o que a empresa faz para se eximir de responsabilidade. Isso não desconfigura a caracterização da figura do empregador, até porque, e isso Marx já ensinava lá no século XVIII, né, assim, no século XIX, aliás, desculpa, o empregador não é uma escolha dele dirigir a atividade e dar condições de trabalho, é um dever. Porque, afinal de contas, ele precisa organizar o empreendimento para poder utilizar a força de trabalho como um dos insumos que ele utiliza no seu empreendimento e, com isso, obter o lucro necessário para seguir empreendendo, que é exatamente o que fazem essas empresas de aplicativos, só que com esse detalhe, elas transferem para o trabalhador uma parte desse ônus. Então, o trabalhador é duplamente penalizado. Ele é penalizado porque ele tem o ônus, parte do ônus do empreendimento, e ele é penalizado porque não há um reconhecimento jurídico de proteção, de um estatuto social de proteção para essas trabalhadoras e trabalhadores que também estão na linha de frente, né? A gente vê, às vezes, nos programas de TV e tal, a homenagem a esses trabalhadores que são bravos, que seguem atuando durante a pandemia, que entregam um remédio, que entregam a comida, mas não vejo uma preocupação efetiva em saber se esses trabalhadores estão com EPIs adequados e se eles têm essa proteção mínima, porque se eles adoecerem trabalhando, por exemplo, quem vai dar conta daí, né, de pagar as contas do fim do mês? Para onde eles, de quem eles vão socorrer? E aí isso está sendo debatido fortemente na Justiça do Trabalho, já com decisões reconhecendo o vínculo de emprego, sim. Muito bom. Situação desesperadora, né, Valdete, desses trabalhadores.
Eu queria pontuar uma outra questão, que é sobre aquela PLP 3920, né, que é de socorro aos municípios e estados, né, mas em contrapartida colocaram ali uma penalidade, digamos, aos servidores públicos, aproveitaram, né, para colocar como contrapartida essa questão dos 18 meses. E aí o que a gente viu foram que algumas categorias, estando ou não à frente, né, dessa questão da pandemia, acabaram conseguindo, né, reverter o processo das suas categorias, né? O caso da saúde, o caso dos professores, né? E eu fico pensando um pouco sobre o papel, né, das entidades sindicais nessa luta por direitos sociais, na fragilidade dos acordos individuais. Você acha que vai dar margem para muitas ações na justiça, assim, essa questão do sindicato, né? Cada sindicato começou a... Não, essa categoria de profissional entra, não, essa daqui não entra. Né? Essa está na frente da pandemia, essa não está. Como é que você analisa? Tem duas questões aqui que a gente precisa parar para pensar. A primeira é essa questão da solidariedade de classe, né? A gente vive um momento também de crise do movimento sindical. A gente sabe, né, do desmanche que a reforma trabalhista operou, mas a gente sabe também que já vinha numa batida de desconstrução da ideia de sindicato como um ente coletivo cuja função é melhorar a condição de vida, né? Como está lá no caput do artigo 7º, é dar melhor condição de vida para a classe trabalhadora e não abrir mão de direitos. Então, eu digo isso porque já na década de 90 a gente tem, assim, a situação de várias categorias importantes do nosso país negociando, através de convenções e acordos, supressão de direitos. Então, admitindo banco de horas, negociando as 12 horas de trabalho por dia, quando a Constituição fala que é 8, etc. Bom, e aí a gente chega no momento presente com todo esse desmanche operado, inclusive pelo fim do imposto sindical, que só prejudica sindicatos de trabalhadores, porque os patronais seguem, né, patrocinados pelo sistema de 5S, e todo o incentivo a uma negociação individual que aparece ali na reforma, né, embora a reforma diga que veio para valorizar os sindicatos, a gente sabe que não foi bem assim. E aí chega nesse momento de agora e, diante de uma situação como essa, o que fazem os sindicatos? Em vez de se unirem, né? E assim, professores, por exemplo, dizerem, não, nós não queremos que a nossa categoria seja excluída, nós queremos que todas as categorias sejam excluídas. E os profissionais da saúde fazerem o mesmo? Não, a gente vê cada um lutando pelo seu quinhão. A gente sabe que é uma luta tática, talvez seja a única luta possível, eu não estou fazendo uma crítica, e sei que o meu lugar de fala é muito confortável, porque eu não estou lá na frente de batalha, então não estou fazendo uma crítica e reconheço a bravura dos sindicatos que estão atuando no momento tão adverso como esse. Mas acho que é uma oportunidade importante para a gente pensar, afinal de contas, o que é a luta sindical necessária para enfrentar um momento de investida ultraliberal como esse que a gente está vivendo. Se é suficiente essa lógica sindical de pensar na categoria, ou se nós precisamos pensar um novo tipo de atuação sindical que seja transdisciplinar, né, que passe por todas as categorias, que seja mesmo baseada na solidariedade. E esse é um exemplo em que nenhuma categoria, tinha que ser assim, nenhuma fica, ou todas ficam ou nenhuma fica. A gente não abre mão de que não haja congelamento de salário para ninguém. E a segunda questão que eu queria chamar a atenção desse projeto de lei é que, assim, esse congelamento de salário é um desvio de discurso, porque, na verdade, os servidores públicos não estão tendo reajuste de salário há muito tempo. Então, claro que simbolicamente é muito ruim que essa seja a moeda de troca, e a gente sabe que isso faz parte também, né, de uma verdadeira campanha contra os servidores públicos, que já vem acontecendo no nosso país também há muito tempo, que não é uma prerrogativa desse governo, há muito tempo, né, que a gente vem nessa história de ver a mídia, inclusive, e vários setores da sociedade agirem como se os servidores públicos não fossem indispensáveis para que a gente tenha Estado social, e tratar de direitos conquistados pelos servidores públicos como se fossem privilégios, numa completa distorção e naquela lógica, né, do mal menor, de retirar direitos para tentar igualar, em vez de lutar para que os trabalhadores da iniciativa privada tenham os mesmos direitos de servidores públicos. E aí a gente chega num ponto de ter uma lei como essa, que a barganha é não ter reposição salarial para os servidores, numa lógica em que os servidores já estão tendo achatamento dos seus salários há muito tempo. É uma regra que não podia ser moeda de troca, sem dúvida nenhuma. E me parece que a luta das categorias que são atingidas por esse projeto deveria ser justamente nesse sentido. Não se pode aceitar, não é possível aceitar que essa seja a condição. É como se nós disséssemos assim, então tá bem, então vamos fazer o seguinte, a condição vai ser que os bancos não tenham lucro, ou que se eles tiverem lucro, eles repassem para ser distribuído entre aqueles que não têm condição de sobrevivência. Por quê?
Em 2019, os bancos, as instituições financeiras no Brasil tiveram um lucro líquido de 109 bilhões de reais. 109 bilhões de reais de lucro líquido, enquanto toda a classe trabalhadora empobreceu. Esse lucro líquido não foi revertido em favor da sociedade. Ao contrário, no início desse ano houve uma outra ajuda financeira às instituições bancárias. Por que aqui não tem moeda de troca? Por que aqui não tem, olha, então tá tudo bem, então a gente vai ajudar vocês, mas o lucro líquido que vocês receberam no passado, metade dele, um terço dele, vocês têm que devolver para o Estado investir em saúde, para o Estado repassar para quem não tem renda. Por que isso não se cogita sequer? E quando o assunto é servidor público, a primeira coisa que se cogita é retirar direitos. Então, a gente sabe que existem outros projetos de lei para retirar a estabilidade, para acabar com o plano de carreira, e não é só em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Então, é realmente um momento difícil, mas o que me parece, Eliana, é que a gente, quem milita pelos direitos trabalhistas, quem atua em sindicatos, ou quem está vivendo esse drama que nós estamos vivendo hoje, tem que começar a parar e pensar que se nós não agirmos com solidariedade e com essa ideia de classe trabalhadora, com essa ideia de união de quem depende do trabalho para viver, porque a realidade é essa, quem empobrece a cada ano no nosso país é quem depende do trabalho para viver, e nessa categoria de quem depende do trabalho para sobreviver, existem muitos falsos empresários de si mesmo, né? Muitos MEI, muitos você S.A., que acreditam que são empreendedores, mas não passam de trabalhadores desamparados também. Enquanto a gente não tiver essa noção de que a luta tem que ser uma luta transversal e que inclua todas essas pessoas, vai ficar muito difícil, porque aí a gente fica nessa, né? Tira essa categoria, mas a outra categoria vai ser prejudicada. E vai enfraquecendo também, né? Você vai fragmentando a luta, né? Vai dividindo, porque aqueles setores que estão organizados, né, acabam pleiteando, né? Ocupando os espaços. Sem dúvida, e vai dividindo numa lógica muito perversa, que é aprofundada pela necessidade de isolamento físico, né? Porque a gente ainda tem mais isso, é mais essa dificuldade a ser enfrentada por esses movimentos já organizados, de classes trabalhadoras já organizadas, por esses sindicatos mais combativos, que é esse isolamento físico que dificulta ainda mais essa identidade, né? Se nós já temos a dificuldade de identidade com aqueles que têm a mesma situação de trabalho que nós, imagine com aquele que não tem, né? Imagina o profissional da saúde ter identidade e solidariedade com o professor ter identidade e solidariedade com o metalúrgico. Mas essa é uma discussão que precisa ser feita, essa é uma discussão urgente, porque se a luta não for conjunta, vai ser muito difícil de fazer realmente enfrentamento, porque, eu repito, existe um projeto em andamento, e esse projeto é de eliminação completa dos direitos sociais. E a gente já percebeu que esse projeto não vai parar, ele não para diante de uma pandemia, não vai parar se não for parado por forças externas, não vai haver uma mudança de compreensão e de entendimento dessa necessidade de eliminação dos direitos por parte de quem hoje ocupa os mais diferentes postos de poder. E tem todo um conjunto, né, de ideias e valores que acabam por convencer o próprio servidor de que ele deve ser solidário e deve abrir mão do seu próprio salário para poder ajudar no momento, enquanto os bancos ganham, né, de ajuda 1,2 trilhão. Né? Isso eu acho uma coisa fundamental, assim, servidor público tem que debater e discutir que não existem privilégios, existem direitos que deveriam ser alcançados a todas as pessoas. Ter salário decente não é um problema, o problema é a indecência do salário mínimo, é o contrário. Só que a gente é levada a isso, né? A gente todos os dias ouve no rádio, na TV, campanhas, verdadeiras campanhas, de demonização mesmo do serviço público, numa falsa ideia de que o servidor público não trabalha, isso não é verdadeiro. Eu lembro o meu filho, quando era bem pequenininho, uma vez ele me disse: mãe, por que dizem que servidor público não trabalha? Por que dizem que juiz não trabalha e tu tá sempre com essas pastinhas aí trabalhando no fim de semana? Claro, ele não conseguia entender, mas veja, ele era bem pequeno, ele cresceu ouvindo isso, nós todos crescemos ouvindo isso, porque isso vem desde lá da década de 60, quando começa a ideia de descentralização da administração pública, que existe uma campanha pública de desconstituição dos direitos dos servidores, e que, inclusive, veja só, quando houve o aumento de competência da Justiça do Trabalho em 2004, com a emenda 45, as questões relativas aos servidores públicos não vieram para a Justiça do Trabalho. E o argumento para justificar isso é que o servidor público não é um trabalhador, ele é um servidor. A relação dele é administrativa, não é de trabalho. Isso já é uma forma de desqualificar, isso já é uma forma de separar trabalhadores também, que são trabalhadores que são indispensáveis para que a gente tenha educação pública, saúde pública, ciência, tecnologia, etc. Aliás, algo que a Covid-19 também está nos demonstrando com muito mais clareza
do que nós já sabíamos, né? Sem esses profissionais não existe vacina, sem esses profissionais não existe respirador, sem esses profissionais não existe hospital de campanha, não existe como enfrentar uma pandemia, e nós não temos por que achar que essa vai ser a última. Não existe como fazer esse enfrentamento sem Estado, e não existe Estado sem servidor público. Exatamente. Odete, eu queria compartilhar contigo algumas saudações aqui. As pessoas ficam um pouco espantadas, você deve estar acostumado com isso, né? Com esse tipo de reação, assim, falando, nossa, mas do direito tem uma visão, né, de contexto histórico, social. Então as pessoas estão, acho que o mesmo choque que eu tive quando vi a live da Guida, as pessoas estão tendo, né? E gostando muito. A Tereza compartilhou várias ideias aqui, ela colocou, né, o liberalismo e a retirada de direitos, né? A desconstitucionalização de alguns direitos, retirada de direitos para pagamento da dívida pública e enriquecimento do setor financeiro, exatamente o que a gente comentou aqui, né? E é muito triste, Valdete, a gente vê os trabalhadores tendo esse tipo de visão mesmo, né? De que a gente tem que pagar a conta, de que os sindicatos também não representam mais, né? Não nos representam. Você escuta servidor falando isso, você escuta pessoas dizendo que a legislação trabalhista é ultrapassada e que é preciso modernizar. Então, Eliana, basta ver... por detrás de tudo isso, né? Basta ver, que é uma discussão complicada de se fazer agora, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita no serviço público, o quanto houve de apoio a esse projeto de governo que foi vencedor nas eleições de 2018 entre servidores públicos, né? Assim, um discurso que era flagrantemente contra o Estado, nunca foi um discurso disfarçado, né? Não houve nenhuma fraude nesse sentido, foi sempre muito claro que esse era um discurso que já vinha desde o governo interino que foi formado depois da retirada da Dilma, que era um discurso de que tem que ter Estado mínimo, de que o Estado atrapalha, de que, portanto, o servidor público também atrapalha. E nós vínhamos num processo, e estamos vindo num processo de crescente hostilidade, inclusive por parte do Poder Judiciário. Se a gente olha, por exemplo, algumas das últimas decisões do STF ou do TST sobre greve no serviço público, a gente vai ver a negação do exercício desse direito. E ainda assim, esse discurso ganhou muito apoio dentro do setor público, entre os servidores públicos. Acho que isso eu não estou dizendo isso assim para a gente apontar dedo e dizer, a culpa é desse ou daquele. Não, mas é para a gente poder fazer agora uma discussão séria, crítica mesmo, para tentar compreender como a gente acaba, de certa maneira, assimilando essa campanha de desconstrução da importância do serviço público e não para pensar que sem servidor público não tem Estado e que sem Estado não tem saúde, não tem educação, não tem... Enfim, não tem como viver em sociedade, e que viver em sociedade tem que valer a pena para a maioria das pessoas. Isso depende de um Estado forte, com pessoas qualificadas, tecnicamente qualificadas e bem remuneradas. Então, e essa inversão da lógica, né? Enquanto nós tínhamos que estar lutando, por exemplo, para a iniciativa privada ter estabilidade, para o salário mínimo ser maior, nós estamos, de algum modo, compactuando com um discurso que desmerece os direitos dos servidores públicos de uma maneira absolutamente desconectada da realidade daquilo que nós queremos como sociedade. Porque essas pessoas que reproduzem muitas vezes esse discurso, eu tenho certeza que se perguntar a elas, se você fosse infectado, gostaria de ter um hospital de qualidade que te atendesse? Elas vão dizer que sim, né? Elas vão querer lá um médico de qualidade, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que não esteja cansado, que seja bem remunerado, que não esteja trabalhando 24 horas. Então, para isso é preciso Estado, para isso é preciso servidor público, e servidor público bem remunerado, servidor público estável. Isso não é um problema, isso é o que nos permite ter uma vida minimamente decente. O nosso problema não é esse, o nosso problema é todo o setor da iniciativa privada, que ou está na informalidade ou está numa lógica de vínculo de emprego absolutamente precarizado, com praticamente nenhum direito, porque aqueles poucos direitos que estão garantidos na CLT vêm sendo sistematicamente negados, ou pelas práticas, né, nas relações de trabalho, ou por legislações como essa reforma trabalhista, como essas MPs editadas esse ano, que acabam permitindo o desrespeito completo dos direitos básicos, que é o direito à limitação da jornada, que é o direito ao ambiente saudável de trabalho, que é o direito a um salário decente. Para a gente terminar, Valdete, como é que você imagina esse pós-pandemia, né, em relação à organização dos trabalhadores, aos processos judiciais, a possibilidade de reversão
né, de alguns retrocessos, né, porque a gente vê que, de maneira muito cruel, eles se aproveitam da pandemia para implementar aquilo que eles já queriam fazer, né, sem modificação nenhuma. Claro, muda o slogan, né, então isso é para salvar empregos e ampliar a renda. Quando você lê, é totalmente o contrário disso que vai acontecer em termos de efeitos, né. Como é que você imagina? E que já está acontecendo, né? Nós temos recordes de desemprego já agora nesse início de 2020. O que eu acho assim, que quando a gente pensa no pós-pandemia, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, que nós não vamos voltar à realidade anterior. Isso não é necessariamente ruim, porque a realidade anterior já não estava boa. Né? Se a gente pega assim o que fizemos com os direitos sociais nas últimas 3 décadas, a gente vai ver que já estava ruim há muito tempo e que já tinha muita gente à margem de qualquer possibilidade de vida digna no Brasil há muito tempo. Então, as coisas precisavam mesmo se alterar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Não há um retorno à normalidade que tínhamos antes, por várias razões, não só pelo fato de que nós vamos ter que lidar com essa doença desconhecida e talvez com outras que venham, e que, portanto, isso vai mudar a nossa forma de convívio social, mas também porque o que nós tínhamos não era suficiente, nós precisamos construir uma outra realidade. E aí vem para o segundo ponto. Eu não sei como vai ser o pós-pandemia, mas eu sei que isso vai depender da nossa atuação. E aí é que me dá, assim, uma esperança, porque, assim, se vai depender da nossa atuação, e se a gente tem uma bagagem, e isso é verdade, construída nos últimos anos, de visibilidade a essas pessoas que estão à margem da sociedade, a essas demandas, né, como a demanda pelo fim dessa estrutura racista que nós temos, a demanda pelo fim da miséria social, a demanda pelo fim desse alijamento de um número tão grande de pessoas das possibilidades de viver com um mínimo de decência, que é uma casa com água encanada, com saneamento básico, com conforto e com alimentação adequada. Essa visibilidade que foi dada a essas necessidades estruturais nos últimos anos, me parece, nos habilitam a construir uma realidade diferente pós-pandemia, uma realidade. Mas essa realidade diferente, Ariana, é que tá. Essa realidade diferente passa, num primeiro momento, por brigar pela efetividade dos direitos sociais, inclusive pela construção de mais direitos sociais, então brigar por renda básica universal, brigar por extensão do seguro-desemprego durante todo o período de desemprego involuntário, enfim, tem muitas coisas que podem ser pela proteção efetiva contra a despedida, que podem e devem ser reivindicadas por quem vive do trabalho, num primeiro momento, e no momento posterior, nos habilita a pensar, inclusive, que nós precisamos construir uma nova forma de convívio social. Essa forma de convívio social que nós temos não serve, porque não faz sentido viver em sociedade se uma parte tão importante da população vive na miséria absoluta, ou vive numa condição de trabalho em que ela trabalha para comer no dia seguinte e qualquer advento inesperado, como essa pandemia da Covid-19, tem a capacidade de lhe retirar a condição de subsistência de uma semana para outra, que é o que a gente viu acontecer no Brasil em 2020. Então, é preciso mudar a estrutura de convívio social, a nossa forma de consumo, a nossa forma de apropriação do trabalho, a nossa forma de divisão das riquezas, a nossa forma de divisão da terra. Essa é uma tarefa histórica mais profunda e exigente, digamos assim. Mas acho que é bem interessante viver num momento em que a gente tem a possibilidade de vislumbrar essa necessidade. O simples fato da gente enxergar que há uma necessidade de mudança estrutural já nos habilita, e momentos como esse propiciam isso, né, a debater e a começar a construir as formas para isso. Por exemplo, renda básica universal, que é algo que tem se falado há muito tempo em outros países, não era ainda pauta como hoje é pauta das discussões do nosso país. Tá aí um caminho, esse é um caminho que a gente precisa discutir. Pode ser suficiente, talvez não seja, mas é uma medida concreta, possível de ser efetivada ainda para a nossa geração e que pode nos dar esperanças para um futuro melhor, porque senão o que nos aguarda é a barbárie, e aí, se for barbárie, não vai valer a pena, né, seguir investindo num convívio social nesses moldes que a gente tem, e aí tudo vai estar a perigo. E acho que a maioria de nós não quer isso. O que a gente quer é uma sociedade diferente para viver, e para viver com o mínimo de condições. Dignidade. Valdete, queria te agradecer imensamente por esse debate. Acho que as pessoas aqui todas, eu não consegui reproduzir aqui todas as falas, mas as pessoas estão encantadas. Acho que todo mundo sai convencido dessa necessidade de uma mudança urgente, né? E agora, acho que a pandemia possibilita ver com clareza, né, quais são os valores e quais são os caminhos que a gente tem que seguir, tem que lutar. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Queria pedir também, a gente vem fazendo uma sequência de debates. O nosso próximo debate é na quarta-feira, né, sobre a questão LGBTI, as questões de gênero, de direitos,
né, em relação ao trabalho, envelhecimento, enfim, várias questões, né, específicas, mas que também devem perpassar a vida de todos nós, né, tem que refletir sobre esses assuntos. Então, a gente fica o convite, né, para terça-feira, a nossa live, né, que é uma roda de conversa, na verdade, pessoas de vários movimentos, e um convite também para que as pessoas curtam a nossa página, porque a gente está fazendo todo um trabalho, né, de um esforço para trazer esses debates, que são riquíssimos, e que a gente gostaria de compartilhar com o maior número de pessoas. Obrigada, Valdete. Eu que agradeço, a todos, agradeço, né, a todas e a todos que acompanharam a gente. Obrigada, um grande abraço.